No dia 20 de agosto, Denis Mukwege, médico congolês ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 2018, foi recebido no Salão Nobre da Reitoria da URGS. Ele esteve em Porto Alegre para participar do ciclo de conferências Fronteiras do Pensamento. Mukwege é internacionalmente conhecido por atuar junto a mulheres vítimas de violência sexual na República Democrática do Congo e por lutar pela igualdade de gênero. O trabalho dele em relação à mulher é um trabalho, eu diria, fundamental, tirando a realidade do Congo, sobretudo no Brasil. Nós temos um índice de feminicídio que é muitíssimo maior do que qualquer outro país da América Latina. E a maioria das mulheres morrem dentro de casa, assassinadas pelos seus maridos. Só em fevereiro desse ano, para pegar um mês mais curto, nós tivemos 200 assassinatos de mulheres, quer dizer, mais do que um por dia. Então, quando nós trazemos ou temos a oportunidade de encontrar alguém que trabalha com a defesa da mulher ou com aquilo que ele chama de masculinidade positiva, para nós isso é fundamental, é uma aprendizagem e como eu disse, uma inspiração para que a gente continue trabalhando isso da melhor forma possível. Je crois qu'aujourd'hui, les grands défis que nous avons par rapport à l'égalité du genre, c'est qu'il faut absolument que nous puissions faire évoluer la mentalité patriarcale qui est très ancrée dans notre société, où finalement l'éducation que nous donnons du berceau à nos garçons, ce n'est pas une éducation qui les aide dans la vie future pour considérer les femmes comme étant égales aux garçons. Et je pense qu'aujourd'hui, si nous devons changer l'égalité du genre, il faut vraiment changer la masculinité. Ele traz então para a universidade essa mensagem de que sim, nós temos que trabalhar pelo outro. Nós temos uma missão que é muito mais do que uma missão social e faz com que a universidade se mobilize, não é? Trate do assunto, trabalhe, e eu tenho certeza que muitos ficaram tocados aqui hoje nessa reunião, e eu acho que isso cria um movimento muito positivo. Nós estamos precisando acreditar, nós estamos precisando olhar de maneira diferente para problemas e enxergar que sim, existem soluções e que as soluções podem começar a partir de ações simples, ou se não tão simples, mas que nós individualmente podemos fazer alguma coisa e podemos mudar o mundo. Je pense que tout professeur d'université, dans son domaine, peut pouvoir jouer sur cette corde sensible pour amener à ce que nous puissions arriver à cette égalité du genre. Il n'est plus acceptable dans notre société aujourd'hui qu'une femme, dans des sociétés comme européennes, une femme est tuée tous les 3 jours par son partenaire. Et ça traduit tout simplement, en fait, le fait qu'on ne la considère pas comme étant égale. Tous les 3 jours, une femme est tuée à Paris ou à Bruxelles par son compagnon. Quelle est l'éducation que nous donnons? Aujourd'hui, nous devons nous poser la question. Et cette question, si on se la pose correctement, chaque professeur, chaque étudiant peut travailler pour qu'en sortant de l'université, on puisse voir une collègue comme son égale et qu'on la respecte comme telle. E esse encontro de vozes, de situações muito diferentes e desiguais, o Congo e o Brasil, também tem as suas semelhanças na agressividade contra a mulher. E é aqui que as nossas vozes efetivamente nos unem, né? E quando ele diz que a gente tem que multiplicar essas vozes, a universidade tem de ser responsável por isso.